Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos dando início ao primeiro de uma série de vídeos sobre linguagens formais. Meu nome é Eduardo e para quem quiser obter mais informações sobre a disciplina e sobre outros conteúdos pode acessar meu site que está aí listado abaixo. Vamos lá. Bom, nesse primeiro módulo nós vamos fazer uma revisão sobre alguns conceitos básicos, ver questão de formalismos e classes de linguagens e começar a falar um pouco sobre os autômatos finitos determinísticos. Bom, a motivação para o estudo das linguagens formais surgiu a partir de como é que a gente conseguiria expressar formalmente uma linguagem computacional. E aí a gente sabe que essa é uma disciplina que tem enfoque muito teórico no problema da sintaxe. E aí vem aquela questão, sintaxe e semântica. Para os que não lembram ainda, quando a gente aprende a programar, por exemplo, em C, então quando a gente começa a escrever nosso código, a gente sabe que a gente escreve o código e a gente se utiliza de um compilador que faz uma checagem prévia antes da execução desse código para ver se aquelas palavras que a gente utilizou, que a gente até faz analogia com palavras reservadas, se elas foram escritas de maneira correta. Então, por exemplo, você está utilizando uma estrutura condicional, um if, e aí dentro da condição você esquece de fechar um parêntese, ou de abrir uma chave, de fechar uma chave. Isso são erros sintáticos e que são previamente identificados via nosso compilador. E o que são erros semânticos? São erros que a gente escreve sintaticamente um programa de maneira correta, mas a lógica tem algum tipo de problema. Então, o compilador não consegue identificar esse tipo de falha, o que se tornam erros mais complicados de serem identificados. E aí tem um auxílio grande na evolução dos algoritmos de compilação. Bom, quando a gente começa a falar de linguagens formais, a gente tem que antes saber os conceitos de alfabeto, cadeia, símbolo. Então vamos a eles. O que é um alfabeto? Um alfabeto, que é identificado com essa letrinha aí, o que a gente já conhece como somatório, é um conjunto finito, não vazio de símbolos. Então, eu posso ter como exemplo de alfabeto as letras de A a Z, ou seja, é um conjunto finito de símbolos que são caracteres, A, B, C, D, até Z. E uma cadeia em um alfabeto dado é uma sequência finita de símbolos desse alfabeto. Então, se a gente tem um alfabeto que considera, por exemplo, números naturais, a gente não vai ter A, B, C, e sim 1, 2, 3, menos 1, menos 10 e assim sucessivamente. Então, são exemplos de alfabetos aqui, que a gente pode ver. O alfabeto 1 ele é composto por dois símbolos, 0 e 1. Então, obrigatoriamente e necessariamente, eu só posso formar cadeias que dentro desse alfabeto tenham símbolos zeros e uns. Então, um exemplo é 01, 001. Eu poderia ter cadeias formadas apenas por símbolos zeros, ou apenas por símbolos uns, ou assim sucessivamente. Outro exemplo, aí no alfabeto 2, que está formado por símbolos de A a Z. Então, eu posso ter cadeias ou palavras, que é a mesma coisa, cadeias e palavras, formadas por símbolos, qualquer combinação e qualquer quantidade de símbolos dentro desse alfabeto. Então, abracadabra, palavra, cadeias, linguagens, alfabeto, tudo isso são exemplos de cadeias dentro desse alfabeto de A a Z. E aí a gente começa a ter alguns tipos de operadores dentro dessas cadeias. Por exemplo, se a gente tem aí o módulo W, onde W é uma cadeia sobre determinado alfabeto, então a gente pode pegar aí o módulo dessa palavra que a gente montou, abracadabra, é 11. Então a gente vai ter com esse operador o comprimento de uma cadeia ou palavra, que é justamente o que? O número de símbolos que essa cadeia tem. Então, a cadeia de comprimento zero, ou seja, que não tem símbolos, ela é denominada por cadeia nula e ela é representada por lambda, que é essa letra grega que a gente está vendo aí, certo?
Vamos lá. Algumas outras definições que a gente tem propriedades de concatenação. Então, se a gente tem aí U, que é formado por símbolos do alfabeto de A a Z e que é composto pela palavra ABRA, abra, e V, que é um outro conjunto que é formado pelo conjunto de símbolos cadabra. Então, a concatenação U seguida de V será igual a abra, cadabra, ou seja, a palavra que tem no conjunto U somado, concatenado, na verdade, com a palavra que tem no conjunto V. Notem que a concatenação de U com V ela é diferente da concatenação de V com U, porque a ordem aí, no caso, ela vai ter influência sobre o resultado final. Se a gente tem U concatenado com V, que é abracadabra, V concatenado com U, nós teríamos cadabra, abra. Tranquilo, pessoal? A concatenação da mesma cadeia várias vezes ela é definida por, a gente tem aí W elevado ao número de vezes que a gente vai ter essa concatenação. Então, se eu tenho W de 0, é porque eu não tenho concatenação. Mas se eu tenho W de N mais 1, é um W de N concatenado N vezes para N maior ou igual a 0. Eu preciso, se eu tiver 0, é porque eu não tenho concatenação. Então, a partir disso, se eu tiver W elevado a 2, eu vou ter duas concatenações dentro daquele mesmo conjunto de símbolos. Ou seja, se a gente tivesse V ao quadrado, que era cadabra, elevado a 2, a gente teria cadabra, cadabra. Se a gente tivesse 3 vezes, seria cadabra, 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 e assim sucessivamente. E a gente tem ainda outro operador, que é o reverso. Ou seja, se a gente tem W elevado a R, a gente vai ter o reverso de R. Então, V concatenado com W reverso é WR-VR. A gente inverte a concatenação. E aqui só mais um exemplo, né, para a gente ver de que, relacionando, se a gente tem a concatenação duas vezes, então a gente vai ter o comprimento dessa cadeia também vai ser igual a 2. Bom, essa imagem ela é bem legal, certo? Porque ela nos mostra o que? Nós temos os símbolos, que os símbolos eles são itens de uma cadeia, como a gente já viu. Por exemplo, abracadabra. Então, abracadabra é a cadeia que tem símbolos que são A, B, C, R, A, D, que por sua vez são elementos de um alfabeto, onde o alfabeto é justamente um conjunto de símbolos, e uma cadeia ela é uma sequência de símbolos. E a cadeia é o elemento de uma linguagem, que por sua vez a linguagem nada mais é do que um conjunto de cadeias. Bem tranquilo essa imagem, né? Aí a gente vai ver ainda como descrever uma linguagem, seja ela finita ou infinita. E para isso a gente tem alguns formalismos matemáticos. Existem 3 tipos. A gente vai começar por um deles hoje. Então nós temos formalismos que são reconhecedores, ou seja, eles recebem uma palavra, como a gente já viu o que é uma palavra, e retornam um valor para dizer se ela é ou não da linguagem. Temos também o formalismo gerador, que define um conjunto de regras que podem ser combinadas para gerar palavras. Veja, ele recebe uma palavra e retorna um valor. E aí a gente vai dizer se essa palavra é ou não da linguagem. No outro tipo de formalismo que a gente vai ver nessa disciplina, a gente define um conjunto de regras que podem ser combinadas para gerar palavras. Ele não está recebendo, ele está gerando. E nós temos ainda um terceiro tipo de formalismo, que é o denotacional, onde a gente vai ter uma expressão que denota de modo geral as palavras da linguagem. E aí a gente vai ver diversos formalismos de cada um dos 3 tipos. Alguns formalismos são mais poderosos do que outros, e isso vai ficar bem claro para a gente depois, no decorrer dessas videoaulas. E as linguagens elas são classificadas segundo os formalismos que as reconhecem. Então,
dependendo do que é solicitado, a gente vai saber se uma linguagem ela é reconhecedora, geradora ou denotacional. Tudo isso faz parte da hierarquia de Chomsky, que ela tem 4 categorias hierárquicas, onde as categorias superiores elas incluem todas as demais, as inferiores, né, as mais internas, e cada categoria é reconhecida por certos formalismos. Vamos entender mais. A gente vai começar aí pelo formalismo tipo 3, que são as linguagens regulares, que elas são menos poderosas do que as linguagens livres de contexto, onde a gente vai estudar aqui também. Depois a gente tem as linguagens sensíveis ao contexto e linguagens enumeráveis recursivamente ao tipo 0. Note que as linguagens regulares elas são reconhecedoras, e aí nós temos linguagens livres de contextos que podem ser geradoras, isso a gente vai ver em detalhes no decorrer dessa disciplina, ok? Por hoje a gente vai começar estudando as chamadas linguagens tipo 3, que são a classe mais simples e restrita. Por quê? Porque ela recebe uma palavra de entrada, que é o que a gente viu lá. A gente tem um alfabeto que é formado por 0 e 1. Então, o que é uma palavra, pessoal? Uma palavra ela é um conjunto de símbolos do alfabeto. Então, se meu alfabeto é 0 e 1, eu só posso ter cadeias ou palavras compostas por zeros e uns. Eu não posso ter AB01 ou ABC01 ou 012. Se meu alfabeto é 01, eu só posso formar cadeias que são formadas por símbolos do meu alfabeto, nesse caso 0 e 1. Então eu posso ter diversas cadeias ou diversas palavras formadas por 0 e 1. Então, por exemplo, 0001, 0101, 1111, tudo 1, tudo 0, um único 0, tudo isso é válido. Por quê? Porque são palavras onde eu estou garantindo necessariamente e obrigatoriamente que os símbolos fazem parte do meu alfabeto. E eu vou indicar, dada uma linguagem, se ela é aceita ou não. Então veja, a gente tem um alfabeto que diz os símbolos que a gente pode utilizar para montar as cadeias. Essa é a relação completa entre cadeia, símbolo e alfabeto, certo? Mas eu posso ter uma linguagem que diga, olha, eu não quero qualquer cadeia, eu quero cadeias onde, dentro do seu alfabeto 0 e 1, todas as cadeias formadas acabem com 1. Então note que a partir do momento que a gente fala isso, a gente tem uma restrição. Então a gente tem uma linguagem que vai restringir as nossas cadeias, que antes poderiam ser todas apenas alinhadas com o alfabeto, dentro do alfabeto que você tem, reconheça apenas as que terminam com 1. Então nesse momento, cadeias do tipo 0 ou 000 seriam aceitas? Não. Mas se eu disser para vocês 01 é aceito, ou 111 é aceito, ou 0011 é aceito, sim. Por quê? Porque todas essas acabam com 1. Então, isso que a gente vai ver é baseado no conceito de máquinas de estados finitas. Eu vou dar uma parada agora, nesse momento, nessa videoaula, e a gente vai prosseguir com a videoaula 2, sobre máquinas de estados finitos, onde a gente vai começar a ver em detalhes os autômatos finitos determinísticos. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem até o momento sobre o que a gente viu, entrem em contato via fórum dentro do nosso ambiente. Tudo bem? Até mais e bons estudos!